Então, olha só, Saragossa, todo mundo aí já avisado. Hoje é aniversário do Rui, né? Quem quiser dar os seus parabéns para o Rui, por favor, fica à vontade. Então, mas já vou aproveitar a presença dele, porque a gente não tem muito tempo na sexta-feira, e hoje tem CPI. Ô, Rui, eu levantei uma discussão aqui com o Kiko Nogueira, aqui no quadro Diabos Velhos, que na verdade é uma discussão que eu quero ter muito contigo. Saiu essa pesquisa do IPEC, mostrando o Lula ganhando no primeiro turno, uma pesquisa devastadora para o Bolsonaro, mas o que me chamou a atenção de muita gente é de que o Estadão, por exemplo, estampou na primeira página, a mídia está dando de uma maneira efusiva, o Lula ganhando no primeiro turno, uma coisa assim como nunca se viu. A minha impressão é de que, na verdade, essa efusividade da mídia com essa notícia é o seguinte: é a senha para derrubar o Bolsonaro, para já se buscar a terceira via, para já acabar com o Bolsonaro agora, para eliminá-lo o mais rapidamente possível, para tentar viabilizar uma terceira via para 2022. Você tem essa avaliação também? Qual que é a sua avaliação dessa disposição da mídia aí agora em noticiar uma coisa que antigamente ela iria esconder com a maior tranquilidade do mundo? Tá mutado, Rui. Concordo com você. Eu acho que isso aí não tem nada a ver com nenhum apoio ao Lula, né? Tem a ver com mostrar para o conjunto da burguesia, para os militares, para os apoiadores do Bolsonaro, que o Bolsonaro perderia para o Lula. Quer dizer, é o grande espantalho. O Lula é o grande espantalho, né? E isso daí poderia predispor, poderia formar um certo consenso no interior da burguesia a tirar o Bolsonaro, provavelmente até por impeachment, eventualmente. E aí o Lula concorreria com um candidato da chamada terceira via. Voltaria aquela campanha anticomunista tradicional, né, contra o PT, as denúncias de corrupção, tudo de novo. E todo esse pessoal aí que a esquerda quer levantar a bola dessa gente, dos ex-bolsonaristas, se alinharia no campo da luta contra o PT. Agora, a grande pergunta é viável isso daí? Porque é um jogo de risco, né? A terceira via não tem nenhum candidato nesse momento forte também para derrotar o Lula. É muito complicado, eu acho. Pois é, eu acho que o grande drama deles é isso, eles não têm nome nenhum. Mas, Rui, você lembra que em 93 eles também não tinham nome para derrotar o Lula? Uhum. E aí eles conseguiram, por isso que eu falo, assim, a gente não pode subestimar a força da burguesia nacional, porque além de ela ser bem articulada, ela tem muito dinheiro. Você lembra que num período pequeno, eu lembro que eu era repórter nessa época, dentro do Palácio Planalto, inclusive, o Lula estava muito à frente do Fernando Henrique Cardoso nas pesquisas em 93 para a eleição 94, e de repente eles articularam o nome do Fernando Henrique Cardoso e colocaram todo o dinheiro do mundo naquela campanha. Todo o dinheiro do mundo naquela campanha. Eu lembro, por exemplo, eu fui convidado para participar da campanha do Fernando Henrique Cardoso, mas eu já era um tolo, né, esquerdista, coloquei os meus ideais acima da grana. Agora, eu tive amigos jornalistas que abandonaram as redações, Globo, Folha de São Paulo, foram todos trabalhar ganhando 10 vezes mais do que ganhavam. Uma fortuna. Cada repórter ganharia hoje, por mês, uma coisa de 70 mil reais, 80 mil reais, para participar da campanha. Foi uma chuva de dinheiro. Eu sempre, como repórter, cobri a campanha de 93. Eu cobri a campanha, eu fui designado pelo Jornal do Brasil para cobrir o Fernando Henrique Cardoso, acompanhei ele o Brasil inteiro. Me botaram nesse castigo, mas aí eu pude ver a dimensão da quantidade de dinheiro que entrava naquilo, o luxo absoluto, assim, a fartura de material de campanha, a melhor qualidade, em qualquer lugar que ele ia. As coisas, é um negócio fora do comum. E eu tenho a impressão que eles devem estar planejando isso. Vamos tirar esse boca suja do Bolsonaro e colocar literalmente todo o dinheiro do mundo na campanha desse cara que vai ser a terceira via. A minha preocupação é essa. E com muito dinheiro, Rui, a gente sabe que é capaz de você modificar o quadro eleitoral, não é verdade?
Esse precedente eu sempre tenho ele na cabeça, né? O pessoal, muita gente da esquerda é super otimista, né? O Lula vai ganhar e tal. Eu já vi esse filme. O Lula já esteve para ganhar a eleição em mais de uma oportunidade, aí não é. Chega na hora H e perde. Esse foi um caso muito marcante, o de 94 com o Fernando Henrique Cardoso, depois da queda do Collor. Sim. O Lula, na verdade, ele tinha, logo no começo da campanha eleitoral, ele tinha 65% dos votos. Estava muito melhor posicionado do que hoje. Hoje, exatamente. Exatamente. O que eu acho é que as condições hoje são um pouco mais complexas, né? Nós temos uma crise muito grande, eles tinham o plano real, né? Eles estavam na época de lançar plano atrás de plano para alinhar a economia brasileira com a economia internacional de uma vez, né? Eles tinham essa oportunidade. E isso daí, se bem não provocasse nenhuma situação favorável para os trabalhadores e tudo mais, era um choque econômico. E o choque econômico sempre tem um efeito muito grande, né? Agora eles poderiam eventualmente se apoiar no fato de que haverá algum tipo de recuperação econômica à medida que o país saia da pandemia, né? Pode ser que eles queiram capitalizar isso daí. Agora teria que ver como capitalizar, né? Porque no governo está o Bolsonaro. É uma situação bem mais crítica do que aquela, mas não há dúvida. Esse é um plano. Esse daí é um plano possível. Inclusive, eu cheguei a ver matérias de análise de gente. Tem gente que fala assim, né? Estou sabendo que está acontecendo isso, né? Conversei agora há pouco com o ministro. Exatamente. E a pessoa falava isso, que um plano de um setor do empresariado, dos políticos, etc. e tal, era articular o impeachment do Bolsonaro e lançar o candidato à terceira via contra o Lula. É um plano complexo, vamos falar o que é verdade. Principalmente porque o povo está na rua, também tem isso daí, né? Há um esforço muito grande da burguesia, a gente viu nos jornais, né? Para tentar. Aqui acho difícil encontrar uma outra palavra, tomar de assalto a manifestação popular, né? A Veja tirou uma matéria falando: deixem as bandeiras vermelhas em casa. Isso, eu queria muito conversar com você sobre isso, Rui. Muita cara de pau, né? Inclusive falou assim: a esquerda começou a manifestação, agora abaixa a bandeira vermelha e entrega para a gente aqui. Lógico. Nós estamos aqui para servir, né? Olha só, eu conversei isso agora há pouco conversei isso com o Kiko, porque o Kiko Nogueira, que é um homem bom, né, um diabo velho de alma cristã, acha mesmo que a gente tem que resgatar as cores verde e amarela, que tem que permitir para quem quiser ir de verde e amarelo para as manifestações. Trouxe ontem o Paulo Betti, que é uma figura sensacional, um ser humano de primeira qualidade, mas dessa esquerda que gosta muito de abraçar a árvore e tal, e falou, não, eu vou de verde e amarelo, mas levo uma faixa vermelha junto, enfim, tem umas soluções transitórias, e eu já falei assim, primeiro que eu defendo, você sabe disso, que acabe com verde e amarelo. Verde e amarelo é a cor do fascismo, não tem que ter verde e amarelo nenhum. Na minha opinião, as pessoas não devem ir de verde e amarelo nem na padaria, quanto mais na manifestação contra o fascismo, que as cores dele são verde e amarelo. É como se eu fosse protestar contra o nazismo vestindo uma bandeira de suástica. Não faz nenhum sentido. Mas tudo bem, né? Para não dizer que nós somos iguais, os bolsonaristas, tudo bem. Vai de amarelo, vai cair de verde e amarelo, foda, vai de verde e amarelo, né? Vai de verde e amarelo. Agora, distribuir bandeira de verde e amarelo em manifestação, Rui, tem que pegar, tem que dar um arroxo. Quem observar alguém fazendo isso tem que pegar e dar um arroxo. Porque ninguém faz isso de graça, Rui. Não, sem dúvida. Quem é que vai gastar dinheiro hoje, tem dinheiro hoje para comprar 200 bandeiras do Brasil e sair distribuindo em manifestação, Rui? Assim, a gente não pode ser mais ingênuo, tem que descer a porrada nesses caras, Rui. Essa coisa de abaixa a bandeira na cabeça de quem falar isso, abaixa com força, para rachar o coco. Porque assim, é engraçado, Rui, porque é de ingenuidade, às vezes. É a mesmíssima estratégia de junho de 2013.
Os caras nem disfarçam, nem sofisticam a ação, é a mesma, feita pela Veja, pelo mesmo veículo. Só falta agora a Globo começar a fazer isso também. Baixa, o Brasil, o meu partido é o Brasil. Já pensou? E assim, eu como comunicador, eu trabalho com marketing político, eu trabalho com isso há muitos anos. Qual a intenção dos caras? A próxima imagem aérea do MASP é verde e amarela. Ou pelo menos metade verde e amarela. Eu soube que estão tentando tirar aquela bandeira linda lá do PSOL que fica em frente ao mar, porque o protagonismo do PSOL também incomoda, eu sei disso, incomoda a esquerda. Mas aquela bandeira vermelha de um partido comunista revolucionário incomoda muito mais. Aquilo é um elefante numa loja de cristais para eles. Então, assim, não pode voltar atrás, não tem mais volta disso. Não tem que ter coisa de verde e amarelo. Quem é que se veste de verde e amarelo, Rui? É o velho da van, que veste verde e amarelo. Ana Amélia Lemos, a senadora do PP do Rio Grande do Sul, foi igual uma periquita vestida de verde e amarelo no impeachment da Dilma. A criança que ontem foi recitar um poema para o Bolsonaro, lá no Rio Grande do Norte, estava de verde e amarelo, uma criança, que ele mandou tirar a máscara, Rui. Então, assim, o verde e amarelo, desculpem, acabou, nós perdemos verde e amarelo, vamos seguir a vida em frente. A nossa cor é vermelha, e tem que ser vermelho, tem que manchar de vermelho o país, né? O vermelho é uma cor muito mais bonita, muito mais forte, né? É disso, a gente precisa hoje de vermelho, não de verde e amarelo. E eu queria muito saber como é que está sendo essa questão, está sendo discutida no PCO, principalmente em relação à próxima manifestação, né, que foi colocada para o dia 24 de junho, se eu não estiver errado, mas parece que estão falando de uma outra no dia 17. Você podia, inclusive, esclarecer isso para a gente, Rui? Pois não. Primeiro, colocar o panorama geral, né? Há muita coisa acontecendo aí, o pessoal não consegue nem saber. A manifestação principal foi marcada para o dia 24. Não foram marcadas oficialmente outras manifestações. O que tem é a articulação da parte da esquerda de uma coisa que eles estão chamando de super pedido de impeachment. Houve uma reunião ontem, né? Nós participamos dessa reunião, que é um projeto para reunir todos os pedidos de impeachment, todas as alegações de todos os pedidos de impeachment e num único pedido. E aí haveria uma cerimônia aí de entrega desse pedido. Aí aconteceu um pequeno problema na reunião, que eu acho, na minha opinião, é grave, que convidaram para a reunião o senhor Alexandre Frota e a senhora Joyce Hasselman. Que é isso? Tá de sacanagem. Nós ficamos muito impressionados, nós protestamos contra isso, contra a presença deles. Inclusive deixamos claro o seguinte: se o pedido for assinado por gente dessa laia aí, nós, PCO, não vamos assinar nada. Né? Nós somos capazes de apresentar um pedido à parte, mas não vamos assinar junto com eles. Durante a reunião, tanto um como o outro falaram, né? Quem sabe, né, a gente chame para os atos todos que assinaram o pedido, que eles querem ir ao ato, né? Da nossa parte, no que nós temos a dizer é o seguinte: é uma loucura isso daí. Vai dar um maior rolo se esse pessoal for no ato. Não é que nós evidentemente não vamos aceitar, mas eu acho que o público não vai aceitar. O pessoal está louco. É inacreditável. Levar Joyce Hasselman no ato, vai ter gente lá que está participando do ato que não tem nada a ver com nenhum partido, vai jogar pedra nessa mulher aí. É uma loucura. Não, Rui, se ela fosse levada numa jaula, já seria inconveniente. Já seria inconveniente, que dirá como oradora do ato. Oradora, Rui, é isso, Rui, não dá, assim, não dá, Rui, não dá. Assim, a gente caminha muito para trás, né? Assim, as manifestações foram marcadas agora para o dia 24 de julho. Assim, é um período muito longo entre uma manifestação e outra, não? Você não acha? Também achei. Achei que foi um erro isso daí. Eu acho que 20 dias estava de bom tamanho para organizar uma nova manifestação, inclusive pegar o impulso de uma, passar para outra. Exatamente, o sentimento. Olha só quantas notícias a gente tem hoje. O Lula ganhando no primeiro turno, o Moro se tornando parcial em todos os processos, a CPI convocando os irmãos, a corrupção do Bolsonaro se tornando
pública. Então, enfim, vamos perder todo esse gás para uma coisa que foi marcada 35 dias depois da outra. Agora, eu acho que o mais grave de tudo é a questão justamente do verde e amarelo. Há um setor da esquerda que acha que é preciso fazer a unidade com a direita, essa direita que está buscando a terceira via, né? O que o pessoal não entendeu, eu concordo com tudo que você falou do verde e amarelo, é a cor do fascismo e tal, não tem como recuperar isso daí, é uma operação meio esquisita e não pode dar resultado, mas além disso, né, eu diria que tem um problema político imediato. A tentativa de transformar as manifestações em manifestações verde e amarelo é também a tentativa de transformar, né, o movimento de um movimento de esquerda em um movimento de direita. Não é uma coisa inocente, não é uma discussão, não, mas eu amo o Brasil, então também vou de verde e amarelo. Não é isso que está em discussão. O que está em discussão é uma operação política. Porque essa operação política vai permitir que os candidatos da terceira via apareçam como os candidatos da luta contra o fora Bolsonaro, quando eles, na realidade, não são. Eles não são isso. Eles não fazem parte disso daí. A burguesia, inclusive o pessoal do PT, que eu acho mais espantoso de todos, né? Porque a manifestação que está acontecendo, queira ou não, ela conduz a candidatura do Lula em 2022. Não há dúvida nenhuma. Qual é a expressão eleitoral desse movimento? O movimento está aí, ele não é um movimento eleitoral, né? As pessoas podem falar o que quiserem, ele é um movimento para derrubar o Bolsonaro. Mas a hora que houver eleições, qual é a expressão eleitoral desse movimento? É o Lula. Por isso que eles querem mudar. A burguesia quer pôr o verde e amarelo para mudar isso daí. Porque se a esquerda derrubar o Bolsonaro, o Lula está eleito. É difícil. Vai ser difícil de dar o golpe, né? Então, a burguesia está muito preocupada com esse movimento e está procurando descaracterizar o movimento para levá-lo ao apoio de um candidato de direita. Ou, na pior das hipóteses, para eles, que o movimento seja tanto do Lula e da esquerda quanto da direita do candidato alternativo. E o pessoal não percebe, isso é uma manobra política básica. É de uma ingenuidade, de uma falta de visão total. Que uma parte da esquerda queira a frente ampla, eu acho natural, porque eles já falaram que eles querem a frente ampla. Agora, que o PT, né, que tem candidato, tudo entre nessa questão aí, eu acho inacreditável da parte dos petistas. É um golpe, é um 2013. Né? O 2013 começou como um ato contra o PSDB. Era um ato, na verdade, contra o golpe de Estado. Contra os governos estaduais, tudo. Principalmente em São Paulo aqui. Pois o pessoal comeu bola, a esquerda comeu bola, o PT não foi na manifestação e tal, se desligou disso daí. A hora que foi a direita já estava em cima, lá reprimindo todo mundo, abaixa a bandeira, etc. e tal. Uma loucura. Agora, também não é tão simples assim, né? Não é que também no dia 24 vai aparecer algum maluco lá falando abaixa a bandeira. Isso aí não vai passar. Isso aí eu posso garantir que é uma operação que não vai funcionar, não. Rui, assim, eu queria saber uma coisa, por curiosidade mesmo. Quem é que tá incomodado com a bandeira do PCO em frente ao MASP? Eu acho que são os partidos de esquerda mais próximos da frente ampla. Como, por exemplo, nós temos, na verdade, assim, nós temos aí na manifestação, eu diria, grosso modo, nós temos três grandes grupos. Nós temos um grupo onde eu colocaria, assim, genericamente, o PCO e uma boa parte do PT, inclusive a ala lulista do PT. Né? Tem divergências entre nós e esse pessoal, mas nós temos basicamente a mesma orientação. Aí existe a ala frente amplista, que o pessoal, eles não acreditam nisso, os outros, mas esse pessoal não quer a candidatura do Lula, não. Esse pessoal está articulando uma outra candidatura.
E aí você tem um setor do PSOL que se apresenta como Assembleia do Povo, é PSOL, PCB e UP, que é antilulista, que também fala que a palavra de ordem dele seria nem Lula, nem a terceira via. Quer dizer, mas isso daí é a palavra de ordem da época do golpe, né? Na época do golpe, esse mesmo setor falava a mesma coisa. Nem PT, nem a direita. Só que tem situação que não dá para você colocar essa neutralidade, né? Aqui está muito claro. Se não for a candidatura do Lula, vai ser a candidatura da direita. Não tem muito para onde correr. Você pode, não, qualquer um pode lançar candidatura. O PSL pode lançar candidatura, mas e daí? Que diferença vai fazer na eleição propriamente dita? Esse pessoal apoia a candidatura do Glauber Rocha, né? Eu acho que é uma posição muito perigosa, é um retorno ao antipetismo da época do golpe. O Glauber Braga. Glauber Braga, perdão. Glauber Se fosse Rocha, o Glauber Rocha, eu também apoiaria. Era um candidato melhor, né? Era um candidato melhor, não Glauber Braga. Esse pessoal aí, eles estão desenvolvendo uma política de antipetismo ao estilo do golpe de Estado. E aí você tem o pessoal da Frente Ampla, que quer viabilizar a candidatura do centro. Se destaca muito aí o PCdoB, né? Mas há outros setores também que estão... Então eles olham assim, eles veem Eles tentaram já, nos 2 atos procuraram o nosso pessoal e falaram para a gente tirar a bandeira do lugar onde a gente havia colocado. A gente falou, não, senhor. Né? Por quê? Que história, que conversa é essa? No ato agora... Mas assim, isso que eu queria saber, eu queria muitos detalhes, eu sou um repórter chato, gosto de saber detalhes. Assim, quem foi lá pedir para tirar isso? Assim, eu gosto muito de saber de quem é a cara de pau das coisas. Quem foi lá e falou assim, olha, a gente parece aquele meme que tem um playboyzinho vestido de rosa, só poderia tirar a bandeira do PCO para a gente colocar a nossa? Assim, porque não faz sentido isso, Rui. Quem então, quer isso? Aí é que tá, né? Tudo bem, eu vou falar, né? Mas eu vou fazer um porém. Tá. Quem pediu para a gente tirar a bandeira lá foi o presidente da CMP. Agora, acontece o seguinte, que essa é uma... CMP, desculpa, o que é a CMP? Central de Movimentos Populares. Ah, tá. Só que aí tem uma coisa, Leandro, que a gente deve esclarecer para não cair numa armadilha. O presidente da CMP, o Raimundo Bonfim, é uma pessoa próxima nossa. Então, eu acredito que ele foi pressionado a ir lá falar com a gente, porque justamente ele é mais próximo do PCO, fizemos muita coisa junto, né? Eu não acho que a iniciativa foi dele, a iniciativa foi de outros. Eu acho que é difícil isso daí, porque eles criam uma situação que eu acho que é totalmente irregular, que é que ninguém sabe direito quem é que está dirigindo o negócio. Né? Não há uma direção formal. Por exemplo, o PT não participa da organização do ato. Não sei por que até agora. Tá? A gente sempre fala com o pessoal do PT isso daí. Aí, ora está o pessoal do Boulos na direção do negócio, ora está uma ala do MST dirigida pelo Stedley, ora está um pessoal da UP, que é um partido pequenininho, que não sei por que estaria nessa direção. Eles fazem os acordos e colocam umas figuras lá para levar adiante esse trabalho. E é tudo uma coisa meio clandestina, ninguém sabe direito, não é uma coisa formal, democrática. Nós temos insistido em que o movimento precisa ter uma estrutura democrática para ser forte. Quer dizer, a coordenação geral precisa ser conhecida, suas decisões precisam ser públicas. Né? O movimento operário tem que ser republicano também nesse sentido, você entende? Não é porque é movimento operário de esquerda que vigora a barbárie, não, tem que ser uma coisa formal. Inclusive, eu acho assim, por exemplo, o PT é o maior partido, tem o maior pedaço, é uma coisa democrática isso daí. O PCO é menor, tem um pedaço menor, mas tem uma participação, tem direito a falar. Rui, desculpa interromper, mas eu fiquei muito surpreso com isso. O PT não participa da organização das manifestações? Não, em São Paulo não.
Eu acho que nos outros estados também não, pelas informações que eu tive. Coisa estranha. Eu tinha para mim, quer dizer, uma impressão óbvia de que, na verdade, ele estava comandando isso. Quer dizer, era o partido que tinha a maior inserção no comando disso. Nem a CUT, nem de forma lateral, nada. Nada. Não, não, de forma lateral, sim, eles estão lá, mas não são eles que dão. Ah, tá. Eles participam, mas eles não estão no comando da organização. Não estão no comando. O comando, volta e meia, né? Cai na mão de umas pessoas que você não sabe quem que é, e você tem dificuldade, né? De lidar com essa situação. Aparece um gaiato lá, você entendeu? Por exemplo, nós tivemos problema em alguns estados que o pessoal marcava a manifestação para lugares impróprios. O pessoal de base todo protestava, tudo, ninguém queria aquilo lá, mas a coisa se impunha, né? Então, eu acho que uma coisa importante para se discutir aí é preciso discutir com calma, não sou favorável a nenhum afobamento nisso, mas é preciso dar uma estrutura clara, transparente, pública ao movimento, né? Para que as pessoas possam, inclusive, influir na coisa. Por exemplo, há um perigo muito grande que é o seguinte: o pessoal quer, em alguns lugares, acho que foi em Brasília, fizeram uma reunião para coordenar esse movimento e nós fomos participar, falaram, o partido não pode participar. Primeiro que isso daí é um golpe fuleiro, né? Porque todo mundo que estava na reunião era de algum partido. Só que a pessoa vai lá e fala assim, eu estou falando em nome do grupo Rosas Amarelas, que ninguém nunca ouviu falar, mas ele é do PSOL, você entendeu? Uma bobagem, é truque de movimento estudantil, né? Tradicional. Existe esse perigo, os partidos têm que estar no comando da mobilização. Você tira os partidos, quem que vai comandar? E depois isso daí abre o espaço para os aventureiros tomarem conta do movimento. Eu acho que a direção deveria ser formal, deveria ser os partidos e as grandes organizações populares e sindicais, por exemplo, a CUT, a CMP, o MST, a UNE, né? Deveria ter essas grandes organizações, todas as grandes e algumas até pequenas que tem aí, por exemplo, tem pequeniníssimas centrais sindicais aí, participa da coordenação também com uma posição proporcional. Eu acho que tem que ter tudo isso daí. É estranho. Muito estranho. Assim, por exemplo, Rui, olha só, eu, Leandro Foz, sou repórter e quero fazer uma matéria hoje sobre a organização das manifestações. A quem eu tenho que me dirigir? Quem é que comanda hoje as manifestações em São Paulo? Quem é que organiza? Então, ninguém sabe direito. Pois é, eu vou me dirigir a quem? Vou falar assim, vem cá, eu gostaria de fazer uma matéria sobre o dia 24 de julho e quero saber quem é que está no comando da organização das manifestações de 20. Quem é que decidiu essa data, por exemplo? Ah, não, a data sim. A data foi decidida numa reunião mais ampla. Mas tá, numa votação. Numa votação. Mas também não é uma reunião muito formal, né? É uma reunião assim, convidaram, sei lá, 50 pessoas para essa reunião. Também não é formal. Normalmente você vai procurar o pessoal do PT, que é o partido maior de todos, né? E o pessoal do PT vai chegar e falar assim, fala com fulano lá. Fulano é o encarregado da manifestação. Eles criaram aí a frente, eu não sei direito também quem, é estranho, né? Criaram uma coisa que eles chamam de operativa, né? Que é um grupinho pequeno que você deveria fazer as coisas acontecerem. Eu acho isso daí um pouco absurdo. A direção de um movimento tem que ser pública. Você tem uma greve, o pessoal tem que saber quem é que está dirigindo a greve. Quem que negocia, quem que fala em nome dessa greve. É uma coisa muito mal feita, muito mal organizada e que dá margem a todo tipo de distorção e de problema. Acho que deveria ter organização nacional, estadual, municipal, e inclusive nós deveríamos batalhar para que esse movimento ele fosse criando raízes o mais profundamente na sociedade. Não é isso que todo mundo reclama, o pessoal chega e fala assim, a esquerda está longe do povo, a esquerda está na bolha. Bom, a oportunidade. Vai para o bairro popular,
Vai na favela de Heliópolis, aqui em São Paulo, que é uma coisa gigantesca, cria um comitê desse movimento dentro da favela. Comitê de luta da favela de Heliópolis. Chama uma plenária, né, em cada região de São Paulo, onde vai o pessoal, chama as pessoas para essa plenária. Quer dizer, cria um movimento popular que tem uma raiz no povo, na comunidade, na fábrica, no banco, na escola, na universidade, na empresa A, B ou C, no correio, etc. e tal. Cria um movimento profundo, tá? É a maneira de se confrontar com a direita, de se confrontar com a burguesia, de mudar o país. É isso daí, né? Nós vamos fazer isso daí. Nós, por exemplo, juntamente com vários outros grupos, nós estamos chamando uma plenária para o dia 10, 11 de julho para organizar o movimento, aproveitando que eles fizeram esse negócio muito longo, né? E a função disso daí seria o quê? Chamar plenárias em todos os municípios, aumentar a participação. Quer dizer, nós estamos na luta por um movimento verdadeiramente democrático, né? E o movimento verdadeiramente democrático não tem lugar para Alexandre Frota e tudo mais. O povo vai expelir isso daí. Nós queremos um movimento denso, que vá lá, que vá na comunidade, que vá no bairro, que estabeleça aí uma relação com, sei lá, os metalúrgicos do ABC, os metalúrgicos de São Paulo, os trabalhadores do correio, os trabalhadores do metrô, né, os trabalhadores do transporte. Um movimento realmente popular, realmente de base. É uma grande oportunidade que nós temos, e o pessoal, em vez de procurar o povo, fica procurando esses desclassificados, essa escória, esse lixo político. É um lixo político isso daí. Eu acho que vale muito mais a presença de uma pessoa que faça parte do movimento sindical, dos metroviários, que faça parte da comunidade da favela de Heliópolis, do que 100 mil Joyce Hasselman e Alexandre Frota. E esse pessoal não quer saber de verde e amarelo, nada. O verde e amarelo é para a escória, né? É para atrair a escória, é uma espécie de chamariz de escória, né? Agora, Rui, na sua opinião, está se iniciando um movimento, sim, para tirar o Bolsonaro antes das eleições de 2022? Quer dizer, para tornar viável a terceira via, sem ter que disputar voto com a base bolsonarista? Você acha que esse é o plano da burguesia nacional hoje? Eu acho que é o plano de um setor, né? Na minha opinião, a burguesia está muito dividida. Eu tenho a impressão, mas é só uma impressão porque é difícil de fazer essa conta, né? Que a maior parte dos setores da burguesia estão com o Bolsonaro, que é uma minoria que quer tirar o Bolsonaro. Principalmente entre os empresários, militares e os próprios políticos. Eu não acho que é a maioria, não. Agora, qual é o problema? O problema é justamente o impeachment, né? Primeiro precisa convencer o Lira a colocar o impeachment na pauta de votação. Ele já falou que não vai colocar, né? Ele falou que não vai colocar como uma reação às manifestações, logicamente. Uhum. Agora, ele pode vir a colocar. Aí você vai conseguir maioria. O pessoal, qual é a colocação? O pessoal fala que o Centrão, que dá apoio ao Bolsonaro, é, como todo mundo sabe, altamente corruptível, né? Então eles poderiam passar para o outro lado. Mas o outro lado precisa ter alguma coisa para oferecer, não é? Outra coisa também sobre o Centrão. A gente conhece como é que funciona o baixo clero do Congresso Nacional. Se mudar o governo, eles vão cair de novo na mão do alto clero, né? Sim. Eles vão perder o poder. O que é mais um problema, né? Verdade. É verdade. O alto clero, as pessoas acham que o baixo clero é uma coisa ruim, mas o alto clero é tão ruim quanto. O alto clero, na verdade, é que faz as grandes negociatas que acontecem no país, é feito pelo alto clero. O baixo clero, Rui, quem
já cobriu o Congresso muitos anos como eu. Assim, Rui, é uma tropa risível. E por isso muito, assim, muito manipulável, porque 90% são de pessoas completamente ignorantes, assim, políticos de baixíssimo extrato, gente que vem de eleições paroquiais as mais primárias, as mais pedestres, as mais rasas, pessoas indigentes intelectuais que chega a dar pena você conversar com os caras. Foi nesse meio que o Bolsonaro passou 30 anos, são punguistas da política. Né? Eles passam a vida toda batendo carteira simbolicamente dentro do Congresso Nacional, vivendo de uma emenda, vendendo o voto para uma ação específica, né? Mandando emenda lá para sua base, né? Corrompendo, contratando garotas de programa, indo para boates de noite, assim, para puteiros em Brasília. É uma gente bem baixinha, são os homens comuns na sua visão mais singular, mais rasteira que você pode imaginar, e eles são deputados federais. Assim, eles isoladamente são pessoas sem nenhum sentido existencial. Mas em grupo, eles formam uma gangue. Em grupo, eles formam uma gangue. Em grupo, eles lincham alguém. Então, eles sabem, há muito tempo foi costurado isso, desde a Assembleia Nacional Constituinte, se costurou dentro desse ambiente. Assim, nós juntos, nós podemos nos alugar, e tem feito isso em todos os governos. É uma ingenuidade achar que isso é uma característica do governo Bolsonaro. Não, todos os governos, desde 1985 para cá, todos, Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, agora, todos alugaram esse bloco de punguistas para poder governar. Infelizmente, assim, eles formam uma espécie de poder moderador, que sem eles é impossível governar, porque assim, no Congresso Nacional é assim que funciona. Assim, aliás, é uma coisa que eu queria muito te perguntar: você acha possível que em algum momento a gente fuja desse cretinismo parlamentar e que a gente consiga, de fato, fazer uma reforma política que façam com que os governos progressistas, por exemplo, precisam de utilizar essa escória para poder governar, Rui? Eu acho possível, sim. Acho difícil sob o capitalismo, mas eu acho que numa situação de crise é possível você acabar com esse sindicato, verdadeiro sindicato de ladrões, né, que tem dentro do Congresso Nacional. Não que o alto clero seja lá, né, já é uma máfia de maior... Sim, de colarinho branco, né? Colarinho branco, Então, mas eu acho sim, precisaria haver uma reforma política. Acho que uma das questões essenciais era acabar com o candidato de si mesmo, né? Sim. Teria que ter uma votação por partido. Isso daí não acabaria com a corrupção, nem com a bandalheira, mas acabaria com o baixo clero imediatamente. Verdade. Porque a pessoa dependeria do seu partido, né? E aí você também, seria uma educação para o povo aprender a votar num partido, ou seja, num determinado tipo de programa, e não votar em indivíduos, porque a eleição brasileira ela é muito folclórica, né? Ela é feita ao estilo da eleição norte-americana piorada, né? Que a eleição norte-americana é muito na base da personalidade, né? Total. A eleição europeia já é uma eleição mais partidária. Mas a brasileira é uma coisa, é um atraso, é uma eleição do século XIX, né? Isso daí deve ter sido sempre assim no Brasil, né? E é como você falou, é um horror. Né? O pessoal fala, não, os deputados, isso aí é um horror. É o que o Lula falou, né? São 300, como é que é? 300 marginais com anel de doutor no dedo, 300 picaretas, né? 300 picaretas. Na verdade, não são 300, sabe? Você chega a quase, é mais de 400. Esse é um cálculo bastante singelo, né? Singelo, Não, eu acho complicado. Tudo bem que eles são corruptíveis, logicamente, mas nesse jogo que você descreveu muito bem aí, nós temos uma situação que é o seguinte: ora o baixo clero é apenas uma massa de manobra para os grandes partidos, né? Ora o baixo clero, como aconteceu agora, assume o poder político. Porque não há dúvida nenhuma de que
a maioria do Congresso hoje é a maioria do baixo clero. Né? Com certeza. Liderado pela direita, pelos partidos mais direitistas da época da ditadura, como o PSD, como o DEM, como o PP, né? Que também é um partido que contém aí um grande número de gente do baixo clero, esses 3 partidos. Eu acho que o panorama todo é complexo, né? A esquerda teria que apostar na mobilização. A mobilização já mostrou que é um poder no país, né? Sim. As ruas se transformaram num novo poder. Você tem o STF, o Congresso, o Executivo, os militares e as ruas. As ruas são sempre potencialmente um poder. Agora elas são efetivamente um poder. Tanto que a gente vê que o Bolsonaro recuou, né? Está distribuindo dinheiro aí, está com planos sociais e tal. Por quê? Porque a pressão que a burguesia estava exercendo, que eles não estavam levando muito a sério, veio se juntar o poder das ruas. As manifestações foram muito impressionantes, né? É difícil dizer exatamente os números. O pessoal, que eu acho que é do PT, disse que foram 750 mil pessoas. Eu acho que se não foram 750, foi alguma coisa parecida com isso. É muita gente. O pessoal não sabe dimensionar também a importância disso. Quando você põe 750 mil pessoas na rua, isso significa que, primeiro, há um número muito grande de pessoas ligadas a essas pessoas que podem ir para a rua também. Sim. E terceiro, que o elemento ativo, ele é uma espécie assim, da ponta do iceberg. Ele é a ponta visível, ele está lá na rua, ele é ativo, ele é vanguardeiro, ele é elemento de ponta. Mas ele está expressando o sentimento de muita gente que não está na rua. Então, a manifestação é uma coisa muito impressionante. Por mais que a burguesia procure diminuir, eu vi usar essa expressão feia, né? O Brasil está cheio de expressão feia. É uma manifestação de nicho, né? Não é nicho coisa nenhuma. Isso é uma manifestação popular grande. Inclusive, me perguntaram, a esquerda sozinha pode derrotar o Bolsonaro com essas manifestações? Sim, pode. Perfeitamente. É perfeitamente possível, porque a manifestação ela é como um ímã. À medida que ela cresce, o poder de atração dela é cada vez maior. Quem está dirigindo é a esquerda. A direita nem tem condição também de dirigir, não tinha condição de botar o povo na rua, nada. Se a direita fizer um chamado, teria que sair os bolsonaristas. A massa mobilizada da esquerda, da direita, são os bolsonaristas. A esquerda pode mobilizar o país inteiro e derrubar o Bolsonaro. Por que não? Quem que derrubou o golpe na Bolívia? Foi a direita? Teve participação da direita? Não, nenhuma. Foi totalmente contra a direita. Sim. Na Colômbia, é totalmente contra a direita. No Chile, é totalmente contra a direita. Então, né, nós não podemos ter dúvida de que, sob a direção dos partidos de esquerda e das grandes organizações populares, como a CUT, por exemplo, nós podemos derrotar o Bolsonaro, podemos derrubar o Bolsonaro. Inclusive, eu acho que não se deve trocar o fora Bolsonaro pelo impeachment. Porque uma manobra possível é colocar em votação o impeachment e derrotar o impeachment. Sim. Que vai fortalecê-lo, né? Que vai fortalecer o Bolsonaro. Então, o que acontece? Nós temos que chegar e falar, nós vamos até o governo cair, não é um impeachment. Se tiver votação do impeachment, tudo bem. Mas se a votação for derrotada, a mobilização vai continuar, não é a última palavra. Né? Aí alguém pode falar, mas como? Seja, nós estamos na América Latina. Na América Latina, o povo na rua derrubou, nas últimas 2 décadas, deve ter derrubado uns 20 presidentes aí. E não foi impeachment, derrubou mesmo. Fez o sujeito renunciar, renunciou o titular, renunciou o vice, renunciou o terceiro substituto e tal. Né? Nós temos que prestar atenção no mundo real. Eu acho que... E no Brasil, você veja que coisa interessante, né? Uma coisa que pode parecer paradoxal para muita gente.
A diferença entre a manifestação, tanto na Bolívia, como na Colômbia, como no Chile, e o Brasil, essas três e o Brasil, é que a manifestação do Brasil ela é muito mais consciente. Ela é chamada por um número grande de militantes de esquerda, de organizações de esquerda, de gente que já participou da luta contra o golpe, tudo mais. Gente que está nos sindicatos, que já participou de greve. Não é uma manifestação, não é uma explosão, não é um estouro da boiada. No Brasil não é estouro da boiada, no Brasil é uma manifestação muito organizada. Então, muita gente olha e fala assim, não, mas no Chile queimaram tudo e tal. Tudo bem, a manifestação foi mais violenta, mas no Brasil a manifestação ela é mais poderosa. Por isso ela também não é tão violenta. Ela é mais organizada e tudo. Né? Ela tem uma ambição política, ela tem candidato presidencial que, se a eleição fosse democrática, ganharia qualquer eleição. Não é uma manifestação qualquer. Ela vai direto para o poder político. Quer dizer, que ela derrube o Bolsonaro, que ela mude uma série de coisas, não é difícil. A gente tem que considerar isso. Tá ok, Rui. Só vou dar uma paradinha aqui para fazer um voo solo e volto a conversar contigo. Tem muitos superchats, muita gente parabenizando pelo seu aniversário. Então, vou dar só uma parada aqui. Já vou parar agradecendo a muitas pessoas que estão entrando e mandando aqui, comprando o seu ingresso simbólico para entrar aqui na live, né, botando um super stickzinho de 99 centavos, 1,99, enfim, uma ajuda simbólica que está se tornando a ajuda principal que a gente tem hoje aqui na nossa live, que são muitas pessoas entrando na live e comprando um ingresso virtual para participar do evento. Quem está sem dinheiro pode pegar aí menos de R$1, 99 centavos, uma cifrazinha, né? Um dinheiro que nem existe, na verdade, 99 centavos, você coloca aqui, quanto mais gente fizer isso, maior vai ser o nosso fluxo de recursos entrando e melhor vai ser a nossa vida aqui no nosso boteco das 8h30 da manhã, que começou com o quadro Diabos Velhos e agora estamos aqui com o Rui Costa Pimenta. Né? Aliás, muita gente mandando superchat para parabenizar o Rui Costa, que é aniversário dele hoje. Não vou ficar pedindo superchats para parabenizar o Rui, mas quem quiser fazê-lo, por favor, fique à vontade. Eu acho uma ação solidária legal com o DCM, ao mesmo tempo, uma homenagem que vocês prestam ao Rui Costa Pimenta, mandando superchats em valores legais, né, para mostrar o carinho que vocês têm pelo Rui Costa Pimenta aqui no Diário do Centro do Mundo. Eu vou só dar um reforçozinho na questão dos membros. Saragossa, vamos botar aquela planilha colorida do Romero Brito aqui para gente? Rapidinho. Hoje a gente está tranquilo porque não tem CPI, a gente está com o Rui aqui, né, a todo vapor. Só para lembrar para vocês o seguinte, que todo mundo pode se tornar membro do Diário do Centro do Mundo, gastando só R$ 2,99 por mês, uma caixinha de fósforo, né, uma coisinha, uma merrequinha por mês, que você vai lá, compra e paga e se torna membro do Diário do Centro do Mundo. Nós precisamos de 5 membros por live, eu não sei, acho que já até alcançamos hoje, mas enfim, 5 membros é a nossa meta, pode ter 20, pode ter 30, fique à vontade. Quanto mais membros nós tivermos, mais receita fixa nós temos, mais escopo financeiro nós temos e mais preparados para a luta política e para manter os trabalhos, as atividades do Diário do Centro do Mundo, nós vamos ter aqui, né, vamos ter sempre mais capacidade para isso. Então, desde já, eu agradeço muitíssimo. Muita gente entrando e colocando aí a sua moedinha, o seu ingresso, muita gente mandando superchats, muitas perguntas a serem feitas ao Rui Costa Pimenta, como sempre, e claro, muita gente dando parabéns em superchat e fora de superchat, todo mundo muito feliz aqui estar com o Rui Costa Pimenta no dia do aniversário dele e a gente também. Então, prestando atenção, superchats, super stickers, mas se tornem membros, né? Pode se tornar membro diamante. Ontem a gente teve 2 membros diamantes, um dia difícil, né? Hoje é 25, ontem é 24, finalzinho do mês, todo mundo quebrado, mas sempre tem alguém que pode dar uma ajuda melhor que do DCM, porque nós precisamos muito nos preparar para a guerra eleitoral que se avizinha, para as manifestações que estão surgindo, a pesquisa eleitoral mostrando aí Lula ganhando no primeiro turno, né, na pesquisa do IPEC, que é o antigo IBOP, mostrando Lula ganhando no primeiro turno. Lula está ganhando entre os evangélicos, já passou mais de 10 pontos do Bolsonaro, ou seja, o Lula está conquistando,
né? A candidatura está reconquistando o país num momento muito importante para isso estar acontecendo, as esquerdas estão se movimentando, o povo está indo para a rua, e a nossa parte aqui é estar nessa luta, passando as informações, fazendo a batalha política, fazendo jornalismo de qualidade, passando informação, mas a gente não tem como trabalhar de graça, a verdade é essa. A gente só consegue trabalhar sem entrar algum caraminguá para a gente poder pagar os profissionais, pagar as atividades e fazer, né, as engrenagens que mantêm o Diário do Centro do Mundo no ar estarem sempre azeitadas e funcionando diuturnamente, porque a gente trabalha de domingo a domingo aqui para que vocês possam ter o melhor da informação, o melhor do debate, os melhores convidados, os analistas mais qualificados, como o Rui Costa Pimenta, que hoje está fazendo aniversário. Quem se lembrar disso, é só mandar um parabéns, né? Pode ser pelos superchats, mas também pode ser sem ser né, no chat normal. Rui é de 1957, olha a Sara aí dando a idade do Rui, né? Impressionante isso. E o Rui é de Câncer, aí a Sara agora já explicou 200 vezes que a personalidade de Rui se encaixa perfeitamente na explicação astrológica, né, de Câncer. Hoje é dia 25 de junho, minha filha pequenininha Liz faz aniversário depois de amanhã, dia 27, vai fazer 2 anos, e minha mãe no dia 28 também é de Câncer, vai fazer 80 anos. Eu, inclusive, segunda-feira não vou poder apresentar, porque eu vou estar em trânsito indo para Salvador para vê-la, né, no seu aniversário de 80 anos, mas no dia 29 e 30 eu vou apresentar o café da manhã lá de Salvador, entendeu? Comendo acarajé e tomando uma Coca-Cola gelada, que não tem nada melhor no mundo do que um acarajé completo com uma Coca-Cola bem gelada. É isso aí. Tá bom? Sara Góes, onde quer que você esteja, por favor, apareça. Eu sei que nós temos trocentos superchats para ler, é isso? Eu tenho uma proposta, eu tenho um encaminhamento à mesa. Eu acho que você pode ler os superchats, a íntegra dos superchats, que são de perguntas, reflexões, enfim, e quem for de parabéns, só fala o nome. Ó. Fulano de tal, manda um parabéns para o Rui, manda parabéns, porque se a gente for ler todas as íntegras, eu acho que a gente vai tomar muito tempo, você não acha? Tá, você que manda, vamos fazer assim, até porque não, aqui não. Vai para você. Na verdade, todo mundo sabe que é você quem manda, eu só quero saber se você acha que é melhor assim, porque tudo bem, mas se você achar que não tem problema, eu acho, porque tem gente que quer ver a sua mensagem lida, né? Então, você tem razão, então vamos lá, você quem manda. O Leandro, eu vou até colocar o Rui aqui. Rui, parabéns. Eu estava dando uma olhada e diz que o signo de Câncer é um signo que não consegue ser objetivo, é super emocional. Praticamente uma pessoa descontrolada. Ou seja, não é o Costa Pimenta, né? Bom, mas quem acredita, eu sempre digo que a astrologia é a terra plana da esquerda e da classe média, né? Quem acredita nisso, acredita em qualquer coisa, gente. Então vamos em frente. Falou o cara do signo de dinossauro. Aí vamos falar assim, é típico de pisciano falar isso, né? Típico. Vamos ver aqui. Eu separei, de qualquer forma, as mensagens de parabéns, porque eu não sei se o Rui fica tímido com isso, então ele vai sofrer de uma vez só. Tá bom, então vamos lá. Vamos lá, vou começar com as perguntas. O Eleci Girard Bastos fala assim, esquerda ingênua, irmãos Miranda, jogo de fumaça, vão tentar fazer de Pazuello vítima de herança da Dilma? Vão mudar a pauta. Comenta aí, Rui, por favor. O José Wilson Dias fala, antes do Lula, centro, esquerda e direita. Depois do Lula elegível, destruiu o centro, a direita, o teto e as beiradas. Ou seja, destruiu tudo, né? O Cleiver Cardoso fala assim, bom dia e parabéns ao Rui. A chancela dos Estados Unidos ao presidente eleito no Peru pode ser visto como um sinal de que Bolsonaro não tem um apoio para o golpe? O perfil Basófia fala assim, sem ir ao segundo turno, Bozo perde força para dar golpe. A Aline Molina fala, que verde amarelo cacete, a discussão sobre as cores, né, da manifestação. A Ana Cunha fala assim, concordo, Leandro, eu não visto roupa verde ou amarela nunca mais. Bandeiras de luta dos partidos têm que ser respeitadas. O Adelmo Souza fala, Rui, como é que a gente pode acompanhar ou participar das reuniões pelo movimento? A Milena Pinheiro fala assim, arrumem o número de celular para receber as contribuições via WhatsApp. Milena, o problema é o tamanho da equipe do DCM. É pouca gente e a gente tem dificuldade de se organizar nesse sentido. O Francisco Martins Lima fala assim, bom dia, Porto Alegre
de Porto Alegre, Lira, cúmplice do genocida. A Ana Albara fala assim, o pessoal tem que puxar atos independentes, como no 1º de maio. Eu tenho certeza que muita gente iria. Ninguém aguenta mais essa esquerda pipoqueira. O Sérgio Maurício fala assim, eu recebi um convite para um ato chamado de Bloco Autônomo contra o Genocídio. Bloco Autônomo contra o Genocídio, no dia 13 de julho. Isso já é uma tentativa de tomar a narrativa pela direita. A Franciele Arantes está perguntando de onde partiu o convite para a Joyce e para o Alexandre Frota. O Lopo Figueiredo fala assim, parabéns, Rui, clareza e firmeza de posição que nos educa politicamente. Saúde, meu camarada. Leandro, você é diferenciado. E Sara brilha. Diferenciado é um elogio muito massa, né? Porque é sensacional. Tu tá com o microfone desligado, Leandro. Diferenciado é massa, não precisa falar mais nada. O cara é diferenciado. É igual uma expressão que tem aqui no Ceará, que é o tipo da coisa. E é só isso. Esse é o tipo da coisa. O tipo da coisa. A Elecir Girardi Bastos fala assim, Globo, Centrão e STF vão prorrogar o golpe. Caçar a chapa Bozo Mourão já, vão anistiar a família, reinstituir o Congresso Biônico, eleger Ciro e ACM Neto nas indiretas, crescer Ciro e reeleger o Centrão. Gente, só previsão horrível. O Cauê Oliveira fala assim, eu fui à manifestação na Paulista com meu filho e amigos. Ficamos com o bloco vermelho do PCO e ajudamos com as bandeiras gigantes do Fora Bolsonaro. Sobre a bandeira tem uma coisa que o pessoal quer saber. O Jorge Junquilho fala assim, a gente tem que pintar o Brasil de vermelho para fincar pé. A Ana Albara fala, é isso aqui, ó. Jones Manuel postou uma foto do bandeirão do PCO dizendo que era um bandeirão do PCB. Isso é verdade, Rui? Eu acho que isso não é verdade, não. Ó, Rui tá confirmando aí, Leandro. Até porque não dá para confundir uma bandeira com a outra. A bandeira do PCO é diferente. Não, era meio nublado. Eu vi o pessoal. Tá. Eu vi o pessoal rindo. Não sei, eu vou dar um puxão de orelha no João Manuel. Isso não pode ser verdade. Que coisa maluca é essa, gente? Vamos lá. Eleci Gerardi Bastos fala assim, Lula ganha no primeiro se não tiver golpe. Se Glauber for candidato, superará o Ciro. Acaba com o sonho da Globo. E dos golpistas também. A Natália Araújo fala assim, saiu hoje, Lula ganha no primeiro turno, parabéns, Rui. O Adelmo Souza fala, Rui, acho que o PCO deve continuar independente. Eleci Gerardi Bastos está contribuindo muito hoje, fala assim, Ciro teve 15% no Rio em 2018. Glauber apanha isso. Depois ele volta e aí ele fala o seguinte, Globo, Centrão, STF, se sentirem Lula radical demais, cancelam as eleições. O David Arcade Oficial, nosso super parceiro aqui do DCM, fala o seguinte, fora Bolsonaro é uma luta da esquerda, deixar verde e amarelo assumir os símbolos dessa luta vai descentralizar o movimento e fortalecer o inimigo. A gente já viu esse filme, a gente não quer repetir, né? O Totonho 2301 fala, minha bandeira sempre será vermelha. A Suzana Costa Lima fala, Rui, temos alguma esperança do voto ao partido e não à pessoa? O Márcio Santos fala, o que o Rui Costa Pimenta pensa sobre o chamado distritão? Eu penso que mataria todos os programas partidários. A Nídia Sampaio fala, nas manifestações tem que haver pedido de reforma política também. O Adelmo Souza diz, Rui, eu quero me filiar ao PCO. Como é que eu posso ver o estatuto? No site tem, Rui? O estatuto eu acho que sim. Senão é só entrar em contato com o pessoal manda. Legal. Estava até comentando aqui no chat, passei anos tentando tirar minha mãe do PCdoB, levar para o PT, aí vem um Rui e fura meu olho. Minha mãe está falando aqui de se filiar ao PCO. O Macunaí Macis fala, Rui Costa é o melhor do DCM. Ai, Leandro. Lascou-se. Agora vai ser uma ciumeira do cão. O perfil analisante fala, depois de tudo que aconteceu desde 2013, é simplesmente surreal que a esquerda não perceba o momento e aposte nessas manifestações. Isso não é ignorância ou equívoco, é deliberado. Um acordão, é desalentador. O Manuel Ninho Júnior fala assim, a dilatação do intervalo entre atos pode ser muito prejudicial. É uma pergunta, na verdade. A dilatação de intervalo entre os atos pode ser prejudicial, vindo a reduzir os ânimos dos participantes do movimento.
Muita gente reclamando desses 40 dias aí de intervalo, né? O Carlos Adustos fala assim, Rui, aquele quebra-costelas, camarada, vida longa. Eu demorei um tempão para entender esse negócio de quebra-costela. É um arroxo, né? Um abraço. O Wilter Cordeiro dos Santos manda um superchat dando os parabéns também. Isso aqui são as coisas que chegaram enquanto eu estava lendo, Leandro. O Paulo Guedes fala, amanhã se comemorarão 53 anos da passeata dos 100 mil, Fortaleza presente. Eu quero lembrar que o ato de amanhã em Fortaleza vai ser às 10 da manhã, na Praça do Ferreira. O Haroldo Henrique Lô manda os parabéns aqui para o Rui, nosso velho bolchevique. E aí, Leandro, eu vou separar as mensagens de parabéns, mas só para registrar aqui, que ela mandou agora, a Nia Gabriel fala assim, Rui, canceriano como eu. Eu também faço aniversário junto com a sua mãe, Leandro, dia 28. Raul Seixas também era do dia 28. Parabéns, Rui. Raul Seixas era 28, dia de minha mãe. Olha só. Pois é. Pronto. Tá bom, então. Muita coisa. Vamos lá, Rui, por favor. A palavra é sua. Bastante coisa. Bom, agradecer os cumprimentos aqui pelo meu aniversário, em primeiro lugar. Das perguntas, né? Bom, a gente fala a esquerda ingênua, o pessoal não concorda. De fato, né? É complexo isso daí, porque é interesse, mas é um interesse miúdo. Uma parte da esquerda tem um interesse muito miúdo. Então, o que acontece? Na hora da grande política, eles se comportam como pessoas totalmente desorientadas, ingênuas. Você vê o PT, por exemplo. O PT não conseguiu entender, até o momento que a Dilma caiu, praticamente, que eles estavam sofrendo um golpe de Estado, que eles estavam sendo apeados, alijados do poder, por um golpe de Estado. Eles acreditavam que os PSDB da vida, o DEM, etc. e tal, eles eram gente que tinha um parâmetro moral, ético, sei lá o quê, né? Nós advertimos muito o pessoal do PT, inclusive que o Lula ia ser preso, né? No dia que saiu a notícia da prisão do Lula, um companheiro nosso estava com o presidente da CUT, e o presidente da CUT olhou e falou assim, vocês estavam certos mesmo. Aí eu me surpreendi, quer dizer, ele não tinha entendido que o Lula ia ser preso mesmo. Eu achei incrível. Isso daí é ingenuidade, né? A ingenuidade na política é uma coisa muito perigosa, porque você vira rapidamente, você vira vítima dos outros, né? Você tem que ser desconfiado, você não pode confiar em nada. E eu acho que o que está acontecendo agora é o seguinte, logicamente que há pessoas dentro da esquerda, como acontece sempre, né, que estão aí a serviço da direita diretamente, né? Não é muita gente que está nessa posição, mas eles acabam levando o pessoal aí que acaba acreditando numa fantasia, né? A esquerda abrir mão da sua prerrogativa nos atos em favor de uma direita falida, né? Falar em verde e amarelo para poder atrair os direitistas eu não sei, é como se você pegasse o seu salário e fosse aí num bar e começasse a distribuir para o pessoal o seu salário, você entende? É uma coisa de louco, é inacreditável, na minha opinião. Eu acho, inclusive, que o Lula deveria ir no dia 24 e consolidar a liderança dele sobre o movimento. Né? Nós temos falado isso desde o primeiro ato. Olha, a vida ela tem determinadas coisas. Queira ou não queira, esse movimento, é como eu falei, a expressão eleitoral dele é o Lula. Queira ou não queira. Você pode gostar, pode não gostar. A gente tem que reconhecer os fatos. O problema aqui é o seguinte, o PT e a esquerda também vai abrir mão disso daí em nome de que você precisa do pessoal da terceira via para lutar contra o Bolsonaro e abrir a possibilidade de que o movimento seja manipulado para votar num vagabundo
da direita que organizou o golpe de Estado de 2016, isso é uma maluquice total. Né? Inclusive, a gente vê, né, como as pessoas que estão assistindo aqui, muitas das quais não são militantes políticos sistemáticos e tudo mais, eles se espantam com esse tipo de pensamento curioso, esquisito da esquerda. Né? Não é difícil mesmo. Não é normal. Eu não acho que os Estados Unidos chancelou a eleição do Pedro Castillo, do candidato do Peru. Eu acho que o candidato do Peru está, digamos assim, em liberdade provisória. Vamos ver o que vai acontecer aí no Peru. Né? Vamos ver o que vai acontecer antes de a gente cantar vitória. Você vê que nos outros lugares onde a esquerda ganhou, a esquerda não fez nada e serve como uma espécie de amortecedor aí que a burguesia está usando. E a gente sabe o que acontece com o amortecedor. Você anda, passa em buraco, etc. e tal, o amortecedor estraga e ele é substituído. Né? É uma política que está em pauta aí. Eu acho que a política do Biden é uma política agressiva e ele vai procurar consolidar suas forças aqui na América Latina sem a esquerda. E o Lula, de jeito nenhum. Porque a gente tem que lembrar também o seguinte, o Brasil não é o Peru. O Brasil é o maior país da América Latina. O Brasil é uma espécie assim de China ou Rússia, né, da América Latina. Então, apesar de que ele é mais pacato, né, porque tem os Estados Unidos do lado, ele é mais pacato do que a China e a Rússia, mas é isso que significa. E se o Brasil, né, vai para a esquerda, o empuxe para que os outros venham para a esquerda também é muito grande. Então, os Estados Unidos não quer saber de esquerda no Brasil. Ele pode tolerar uma esquerda no Peru por um período, na Bolívia, mas no Brasil não. Bom, essa é a questão das reuniões. É curioso dizer isso daí. O fato é que ninguém sabe quem que são essas reuniões. Eventualmente, nós somos convidados, para o pessoal ter uma ideia. Em geral, nós somos convidados pelo PT. Né? Então, o pessoal do PT, com o qual nós procuramos manter uma boa relação, principalmente a ala lulista do PT, liga e fala, vai ter uma reunião amanhã. Nós não temos noção direito. Quem participa da reunião? Participa o PSOL, participa o PCdoB, às vezes participam outros partidos de esquerda, como o PSTU, mas não é sempre. Às vezes participa a UP, que é um partido meio misterioso que tem aí de esquerda. É uma coisa que é informal, né? Que eu imagino que o PT e o PSOL e tal, e o PCdoB se entendam lá e chamem as reuniões de uma maneira muito informal. Eu considero que isso aí é uma coisa errada de se fazer. Se você, por exemplo, tem um movimento, o movimento precisa ter uma direção clara. Você tem, por exemplo, um movimento grevista. O pessoal precisa saber quem é a direção do sindicato, quem é o comando de greve, né? Precisa ter uma formalidade na escolha desses organismos, porque essa formalidade é uma coisa democrática. Né? Então, nós defendemos que sejam formadas coordenações públicas e formais. Nós, PCO, por exemplo, não temos problema nenhum de ser assim, minoria da minoria nessa coordenação. Não temos problema. Ou até, eventualmente, se for o caso, embora eu acho que não é o caso, de não participar diretamente, desde que a coisa esteja clara. Agora, se não está claro, a confusão começa a se instalar. Veja esse problema que o pessoal levantou da manifestação 40 dias depois. É um erro isso daí. É evidente que é um erro. Agora, para quem que você vai apelar, se você é militante? É como se você... As pessoas que reclamaram aqui, que são militantes, vão reclamar para quem? Ela não sabe para quem reclamar. Para quem que eles vão protestar?
Por exemplo, no dia 19, em Santa Catarina, desmarcaram o ato. Uns gaiatos lá desmarcaram o ato. Aí nós e outros setores saímos à rua e fizemos o ato. Desmarcaram o ato porque, segundo eles, estava chovendo. Eu nunca ouvi falar disso daí. Normalmente, quando tem chuva, você pega o guarda-chuva e vai ao ato. É o que acontece em qualquer parte do mundo. Tem muita foto de ato com o pessoal todo de guarda-chuva. Né? Aí, mas desmarcaram. Com quem que você vai reclamar? Tem que reclamar para o bispo. Porque você não sabe quem desmarcou o ato. Aparece um recado lá, sei lá onde. É uma coisa estranha isso daí. O movimento tem que ter uma organização formal. Isso por um lado. Segundo lugar, nós devemos criar um movimento com raízes populares. Devemos levar o movimento às categorias de trabalhadores, às escolas e aos bairros populares para que ele seja forte, para que ele possa ser vitorioso. Isso é fundamental, né? Em vez de ficar procurando a Joyce Hasselman, procurar o povo, né? Em vez de procurar essa gente aí bandida, né? Gente que uma hora está com o Bolsonaro, a hora que o Bolsonaro perde um pouquinho de cartaz, eles pulam para outro barco, e a hora depois pulam para outro barco. Gente que não merece confiança, desclassificada, um lixo, procurar o povo brasileiro. A questão do Lula no primeiro lugar, eu diria o seguinte, a vitória do Lula no primeiro turno, eu diria o seguinte, muito cuidado, porque é muito conveniente essa pesquisa aí. Não é que o Lula não esteja no primeiro turno, não é isso. Eu acho que o Lula é um candidato poderosíssimo, né? Se não fosse a maracutaia na eleição, ele ganharia a eleição. Teria ganho muito antes de 2002. Eu simplesmente chamar a atenção para o seguinte, é muito conveniente para quem quer dizer o seguinte, olha, não vamos apoiar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não vai nem para o segundo turno, nós precisamos de um candidato que vá para o segundo turno. É uma manipulação. Né? Pode até ser verdade, mas politicamente é uma manipulação. Eu acho muito interessante, em geral, nas discussões que eu participo, um monte de gente se pronuncia contra o verde e amarelo. Eu acho que tem que ter é preciso, né? Eu já, diferentemente dos outros setores de esquerda, o que eu acho importante é a opinião da pessoa que participa das manifestações. E eu acho que esse pessoal tem que fazer valer a sua opinião. Rejeitar o verde e amarelo, fazer o pessoal escutar, falem, né? Aqueles que pensam isso, que são militantes do PT, por exemplo, digam para as lideranças do PT que vocês não querem isso daí. Vocês não querem Joyce Hasselman, vocês não querem Alexandre Frota, não querem o Dória, não querem nada disso. Vocês querem o movimento do povo. Digam, exerçam uma pressão sobre o seu partido. É uma coisa democrática fazer isso daí. É preciso criar um movimento de opinião que quebre essa tentativa. Né? Bom, aqui tem um debate que a gente suscitou aqui, né? É daqueles debates que é difícil de a gente fazer aqui nesse espaço, né? Que é o problema do distritão, do voto no partido e tudo mais. O sistema político brasileiro, assim como o sistema sindical, a organização sindical brasileira, elas são muito atrasadas. O Brasil, do ponto de vista organizativo, ele está 100 anos atrasado em relação à maioria dos países do mundo. Você vê, os argentinos, que eu não sou um grande admirador dos argentinos, ao contrário de muitos brasileiros, né? Eu acho que eles têm uma atitude muito negativa em relação ao Brasil e tudo, preconceituosa, mas os argentinos, você vai na Argentina, é tudo sindicato nacional. Todos os sindicatos têm conselho de delegados de base. É uma organização sindical superior. O sistema político argentino é votação por lista. Também é superior. Quer dizer, nós vivemos num atraso aqui. O Brasil não é nem parlamentarista, nem presidencialista, nem nada. É o atraso.
Bom, o voto distrital ia levar esse atraso às últimas consequências, porque ia transformar a eleição ia ficar cada vez mais paroquial, e o voto distrital todo mundo sabe, né? É para para a minoria ganhar a eleição, que acontece muito na Inglaterra, onde o voto é um voto distrital puro, e às vezes o partido que tem mais votos não ganha eleição, e o partido que tem menos votos ganha eleição, por causa dos distritos. O voto é muito desproporcional. Mas, enfim, não dá para discutir isso aqui em profundidade, né? O que sim a gente deve deixar claro é que é preciso. Esse sistema ele não permite nada democrático no Brasil. A única eleição onde o povo consegue se expressar efetivamente é a eleição presidencial. As outras são todas muito antidemocráticas. Então precisaria de uma reforma. Esse negócio do atraso, esse negócio que foi chamado de dilatação do prazo do ato, né, e os atos independentes é um perigo, que pode fazer com que o movimento se esfacele, né? Eu condeno os 40 dias, mas não sou favorável a chamar manifestações por fora da coordenação. Acho que não é o caso. Eu acho que uma coisa que é importante e que é preciso defender, fortalecer e aprofundar é a frente única de toda a esquerda. Eu acho que a gente não deve sair por aí atuando por fora disso. Eu acho que a gente deve influir sobre essa frente única, que é diferente. Manter a frente única, torná-la mais democrática, né, como eu falei, mas não procurar romper isso daí. Porque se romper a unidade, o movimento ele perde a coesão e ele vai se esfacelar em atos pequenos. Eu acho que tudo bem fazer outras atividades. Aí nós vamos, como eu falei, nós vamos chamar uma plenária de organização, uma plenária ampla, aberta, com participação presencial, né? Em todas as capitais, em todas as cidades. Vamos chamar a plenária, discutir as propostas, organizar o ato do dia 24. Isso, eu acho legítimo fazer essas coisas, né? Por exemplo, o pessoal quer entregar o negócio lá, o super pedido de impeachment, vai fazer um ato lá em Brasília. Tudo bem, também é uma atividade parcial que vai contribuindo para o dia 24. Agora, chamar a revelia dos outros, né? Um setor chamar o ato, acho que não é correto. Uma coisa é você, quando ninguém quer fazer nada, chamar um ato. Nós chamamos um ato do 1º de maio, ninguém queria, nós convidamos todo mundo, conversamos com todo mundo, o pessoal falou, não, tem que ficar em casa. Nós chamamos o ato. Porque aí a alternativa a chamar o ato é a paralisia total. Acho que não corresponde isso. Não é você ficar numa paralisia porque os outros não têm determinação de chamar um ato. Mas agora tem um ato. Então vamos procurar manter a unidade e pressionar os integrantes dessa unidade para que eles atuem de acordo com a vontade das bases, né? Ou seja, de milhares de pessoas que participam desse movimento. Ninguém é dono do movimento na esquerda. Os partidos, as organizações podem dirigir o movimento, mas não são proprietários, né? O movimento é de todo mundo que está participando. É um movimento popular amplo, né? Nós temos que organizar a participação. Acho que é muito, muito importante isso. Bom, acho que é isso. Acho que não deixei nada de lado. Tá bom, olha só, gente. Muito obrigado, Rui. Muita coisa, né? Muita coisa hoje. Eu vou pedir para a Sara Góes voltar, porque já estamos nos adiantando, já temos 2h20 de live, temos que encerrá-la, para ela ler os últimos superchats. A gente se despede do Rui, para que ele possa comemorar o aniversário dele. Em seguida, lemos aí quem mandou os super stickers e contamos os membros. Já temos, claro, a nossa meta de membros foi cumprida, né, Sara Góes? Leandro, sim, inclusive a minha meta, né? A meta que isso, olha que coisa linda. Então tá bom, então vamos ler os últimos superchats para a gente poder se despedir do Rui, por favor. Vamos lá. Deixa eu só separar aqui, porque eu separei tudo em diabos velhos, parabéns e perguntas para o Rui, para deixar o Rui envergonhado de uma vez só. O Marcos Mag fala assim, a repetição de uma grande
frente heterogênea, como nas diretas já é possível, sendo que contra o Bozo. A Mary Gotsky está falando o seguinte: a gente precisa ensinar os jovens sobre política. Alguém mencionou no chat, inclusive, que os jovens detestam o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é cringe, né, Leandro? É cafona, é tudo Totalmente cringe, totalmente cringe. Totalmente cringe. Mas eles têm muita dificuldade de entender política partidária, como se fosse um too much, assim, não aguento. A Nara Lima fala assim: Rui, não acha que os epidemiologistas estão tendo uma atitude muito recuada ao desmobilizar as manifestações por causa da terceira onda? Como é que é possível conciliar essas práticas? O Halisson fala: nas manifestações golpistas da direita, os coxinhas agrediram até um cachorro que estava com um lenço vermelho no pescoço. Vocês lembram dessa história? Lembro. Perfeitamente. Agrediram o Guga Noblar, filho do Ricardo Noblar. Com a bebê no colo. Ele estava com uma bebê no colo e ele estava com a camisa de um time inglês, com a camisa vermelha, não sei se é o Manchester, mas a camisa do time, um time de futebol. Agrediram ele com a criança de colo, não. Assim, e agora querem que a gente baixe as bandeiras, baixe na cabeça e quebrar o coco de quem pedir isso, para chegar sangrando do SUS. Vamos lá. Terrível. O Joaquim Rodrigues dos Santos Filho fala assim: usar verde e amarelo é apoiar o Bolsonaro, fascista, genocida e a direita. A Nia Gabriel está falando aqui que a astrologia está ganhando muita importância, viu, seu Leandro? Que grandes empresas já estão se tornando parceiros de site de astrologia e que a astrologia não é previsão de jornal. O Feng Shui também está ganhando muita importância, né? O Leandro curte muito esse papo. São coisas extremamente científicas, eu espero que esteja ganhando bastante importância. O Adelmo Souza fala assim: detalhe, o Brasil tem tecnologia e matéria-prima para fazer uma bomba atômica. O José Cruz fala: Rui, você não acha que o ideal seria o fora Bozo com novas eleições? Hoje o Lula tem 49%, seria imbatível. Tudo que querem é que o Bozo caia para se voltarem contra o Lula. O Pedro Roberto está falando que ele comprou o livro esqueci o título, era da censura de... Não. Isso. E ele tá falando que ele teve um problema, que atrasou, não sei o que, ele quer saber se ele caiu num golpe. Eu falei com o João: você não caiu em golpe não, é porque teve um atraso na gráfica, e segunda-feira todos os livros vão ser enviados, tá? Já conversei aqui com o João, ele esclareceu isso. E aí, enquanto eu estava lendo, chegou uma pergunta aqui do Adelmo Souza, que ele fala assim: eu não quis dizer, Rui, não quis dizer rompimento. O esperado... Não, desculpa, ele escreveu um monte de abreviação, então fica difícil aqui de entender. Aí não dá, né, gente? Aí fica complicado, mas manda aí no chat que eu leio. Leandro, leio agora os parabéns para o Rui, para deixar ele envergonhado. Isso, leia os parabéns do Rui e a gente se despede dele em seguida. Vamos lá. Eu vou já pedir desculpa para o pessoal que está mandando os parabéns enquanto eu estou lendo, porque é humanamente impossível. Aliás, o Leandro consegue ficar com um olho aqui e outro no chat. Eu não consigo, não. A Ana Luísa Couto fala: parabéns, Rui Costa Pimenta, vivas ao PCO. O Marcelo Tartarini fala: parabéns, Rui, o melhor analista político do Brasil. César Crispim manda os parabéns. Fernando Coutinho deseja felicidades. Cecília Maria pergunta assim: quanto tempo o Rui vai ter? Hein? A Cecília foi que estava falando que Kiko Nogueira só fala besteira. Aí ela tá cobrando aqui o tempo exato do Rui. O Lucas Ponzo fala: parabéns, companheiro Rui Costa Pimenta. Ricardo Augusto fala: parabéns, Rui, Deus te abençoe. Prevê aí o impeachment e Lula no primeiro turno, por favor. Acho que todo mundo pede isso, né? O Luiz Eduardo Robaina fala: parabéns, Rui, sempre na luta. O Ronald Fernandes fala: Rui Costa Pimenta, feliz primavera, tudo de bom sempre. A Luciana Martini dá os parabéns também. Wagner Costa Araújo dá os parabéns, deseja felicidades. A Solange Gonçalves diz que é o melhor analista político. A Rita deseja saúde, paz e força. Nelson Rodrigues Júnior, parabéns também. Elizabeth Paiva fala: feliz aniversário, Rui, muita saúde. Eu tenho muito respeito e admiração pelo PCO. A Denise Clerot deseja saúde também. A Adriana Vaz fala assim: viva, Rui. Vida longa ao melhor analista político do Brasil. Você me inspira desde a primeira vez que eu te ouvi falar. Isso foi antes do golpe de 2016. O PCO é um ponto de resistência em meio a tanta capitulação. O Carlos fala: feliz aniversário, Rui, obrigado pelas suas análises. A Célia Regina Cardoso fala: dá os parabéns e deseja saúde e que o senso crítico esteja sempre presente.
A Ana Pinto manda os parabéns aqui também, fala saúde, vida longa para a gente derrubar os fascistas. A Cristiane Rocha fala, Rui, parabéns pela postura sempre combativa. Você e o PCO são imprescindíveis no enfrentamento do golpe que a gente está afundado. Vida longa para você. A Solange Pereira fala, meu presente simbólico para esse grande homem guerreiro. Rui, eu te amo. E aí ela manda um monte de coração e beijos e abraços, presentinhos. A Maria Edna Azevedo fala de Salvador, Bahia. Bom dia, guerreiros. Rui, parabéns, felicidades, o tamanho do seu sonho. Eu sou Lula, minha alma e minha garra é PCO. Vamos chegar lá. A Ana Paula Alves Elias fala, parabéns, Rui, muita saúde e energia. A Suzy Lelba, ela fala assim, parabéns, Rui, muito orgulho de ver o PCO arregimentar essas classes populares. Vamos enfrentar o dilúvio neoliberal, o bruxo e seus feiticeiros. Abraços afetuosos, viva Leandro e Sara pelo que obstinadamente trazem você para nós. A Silvia Lula Amor fala, feliz aniversário para o mais coerente dos analistas políticos. O Rui é praticamente meu terapeuta. Ixi, Rui. A Vanessa Pironato fala assim, vocês são os melhores, parabéns pelo trabalho combativo de vocês, parabéns, Rui, e o Lula vem aí, viu? O Alexandre Teles está aqui dando bom dia para a gente e desejando força para o Rui. A Olga Grogro, ela fala, feliz aniversário, Rui, muita paz e muito amor. O Rodrigo Bambu fala, feliz aniversário, Rui, avante com Lula. O Roberto Silva dá os parabéns também, a Ângela Cravo de Pietro, a Lu Lima, a Maria Cláudia Junqueira, a Josélia Santos e a Mério Gotts, que também estão desejando aqui os parabéns, o chat inteiro, na verdade, né? Essas são as pessoas que fizeram isso através de superchat, e aí, enquanto eu lia, chegou mais parabéns aqui. A Edilene Marques Lula, por exemplo, ela fala, dia de hoje é mais que especial, é aniversário do genial Rui. Deixa eu ver aqui. Gente, é impossível ler tudo, tá? Fica aqui no ar. Então tá bom. Rui Costa Pimenta, mais uma vez nossos parabéns. Muito obrigado pela sua presença todas as sextas-feiras conosco. Que você tenha um ótimo dia, um dia cheio de coisas boas para você. As suas palavras, as suas considerações finais aí para a gente se despedir na sexta-feira. Não, só agradecer o carinho de todos os companheiros aí. É muito estimulante. Muito obrigado a todos. Tá bom, Rui Costa. Aproveite seu dia, um grande abraço, muita felicidade e saúde para você. Tchau, tchau.